Aqui no Agora CNN, o Brasil é o quarto maior produtor de resíduos plásticos do mundo. Só 23,4% são reciclados. Nem mesmo a decisão do governo de aumentar a alíquota de importação para resíduos de papel, plástico e vidro tem surtido efeito. Segundo especialistas, a medida tem sido insuficiente. Um levantamento do governo indica crescimento das importações brasileiras desse tipo de resíduo entre 2019 e 2022. Quem fala mais sobre esse assunto com a gente é o Adalberto Maluf, secretário nacional do Meio Ambiente Urbano e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. Secretário, seja muito bem-vindo. Bom dia. Olá, bom dia, Carol. É um prazer estar aqui com vocês. E também participam dessa conversa o secretário Pedro Duran e o Theo Cury, mas eu inicio o nosso bate-papo lhe questionando o que significa quando falamos que o Brasil é um grande importador de lixo e como mudar essa realidade. Carol, infelizmente, durante a pandemia a gente teve a China e outros grandes países do mundo proibindo a importação de reciclados, aparas, sobras de produção. Lembrando que a importação e o comércio de resíduos perigosos e resíduos domésticos, ela já é proibida no mundo, inclusive aqui no Brasil, pela Convenção de Basileia. Mas, infelizmente, no antigo governo, foi zerado o imposto de importação. Então, enquanto a China proibiu a importação de resíduos, isso fez com que você tinha uma sobra muito grande de material reciclado pelo mundo. O Brasil zerou o imposto de importação, então a gente teve aumento de mais de 10 vezes, Papel, por exemplo, tivemos aumento de 15 vezes, o ano passado, chegando até 2022, no antigo governo, algo como 250 milhões de reais. Então, infelizmente, esse era o cenário quando o novo governo assumiu. No início do ano passado, as associações de catadores trouxeram esse pleito. A gente fez o aumento do imposto de importação para 18%, que é o máximo, permitido por essa família de NCMs. Também aumentamos o nível de pureza para 99%, para dificultar, com mais fiscalização do IBAMA, da Receita Federal. Então, a gente conseguiu já reduzir de agosto do ano passado até maio desse ano, 35% a importação de todos os resíduos em volume e alguns, por exemplo, plástico 35%, vidro e papel 28%. Então, aos poucos, a gente reduz essa importação, mas, obviamente, isso ainda não reduz o grande desafio brasileiro, que é aumentar a reciclagem. Theo Cury. Secretário, bom dia, obrigado pela participação aqui no nosso jornal. Queria entender de que maneira o governo pode incentivar, qual que é a proposta, se vai haver campanha, como que o governo incentiva para, além do aumento da alíquota, do aumento do imposto, como uma forma de frear a importação desses produtos, de que maneira culturalmente o governo brasileiro pode ajudar a implementar essa medida e mudar um pouco a mentalidade para que se diminua a importação de lixo e as consequências que ele traz para o meio ambiente. O tema da reciclagem, a inserção socioprodutiva dos catadores é um tema muito importante para o governo. Nós tivemos uma catadora de material reciclado, Aline Souza, passando a faixa para o presidente Lula. Logo no início do ano foi criado o Comitê Interministerial de Inserção Social dos Catadores. Também alguns decretos que mudaram todos os créditos da reciclagem, retirando algumas dessas distorções que a gente vem comentando aqui, que foram criadas no antigo governo. Então a gente finaliza agora, na Semana do Meio Ambiente, uma lei de incentivo à reciclagem. O presidente Lula vai regulamentar ela agora no dia, fazer a aprovação desse decreto. Agora no dia 24, num evento com os catadores, essa lei prevê já uma renúncia fiscal de 316 milhões para projetos de reciclagem. Temos também o decreto de logística reversa de embalagens plásticas, que também será publicado esse mês. Pela primeira vez a gente traz meta de conteúdo reciclado na produção do plástico. Então 25% de plástico reciclado para produzir plástico novo no Brasil a partir do ano que vem. Isso, obviamente, vai alavancar e consolidar toda essa cadeia de valor. Também trazemos metas de reutilizáveis, de retornáveis, de expansão de recuperação e reciclagem, em especial para a região Norte e Nordeste, que são as duas mais carentes, entre um conjunto de ações, como o pagamento por serviço ambiental, que é uma lei que agora o Ministério do Meio Ambiente está regulamentando, entre outras ações consolidadas de levantar régua para o cumprimento da logística reversa. Infelizmente, Carol, Theo e Pedro, o que a gente vê no Brasil é que, apesar de estarmos completando 14 anos esse ano da lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos,
né, a logística reversa, que é um dos seus principais instrumentos, que é aquela que fala que o setor privado deveria recuperar, né, então estruturar e implementar sistemas para recuperar e reciclar o resíduo, isso até hoje não ocorreu muito. Eram baseados ainda em acordos voluntários, menos de 20% do setor privado estava dentro, por isso nós resolvemos levantar dramaticamente a régua. Será publicada ainda esse mês uma portaria sobre as entidades gestoras da logística reversa, uma outra portaria sobre o verificador independente de resultado, que é para acabar com as fraudes, né, a colidência de notas, os problemas de toda essa cadeia, e com os decretos por tipo de material. Então a gente publica esse mês o de plástico, agora em julho a gente publica papel e papelão, depois em agosto a gente publica o de metais, né, que lida com embalagens de alumínio e aço. A gente imagina que as metas que hoje são voluntárias, na faixa de 20%, 22% de recuperação, com muito poucos atores cumprindo o seu papel, a gente vai para um decreto federal que obriga a todos. A nossa expectativa é que o número da reciclagem aumente 3, 4, até 5 vezes até 2026. Pedro Duran. Oi, secretário, bom dia. Obrigado com a conversa aqui na CNN. Queria ampliar um pouquinho o nosso debate, porque a tragédia do Rio Grande do Sul nos remete a uma discussão sobre a destinação dos resíduos. Você tem, por exemplo, o fato de Porto Alegre alugando um aterro sanitário para levar 80 mil toneladas de rejeitos retirados dessas cidades, de lixo, de entulho. Mas é uma discussão antiga, porque a gente já tinha visto problemas do impacto dos resíduos em Mariana, em Brumadinho, não só no aspecto ambiental, mas também no aspecto social e de saúde pública. A minha pergunta é: o governo prepara algum tipo de plano para que a gente possa estabelecer um patamar mais rigoroso, mais rígido do ponto de vista do controle sanitário, da destinação destes resíduos, para que quando a gente tem um momento como esse de catástrofe, de tragédia, você não possa ter uma segunda tragédia, que é o impacto do espalhamento desses rejeitos para locais habitáveis? Com certeza, né? A gente teve agora na Semana do Meio Ambiente, o presidente Lula, junto com a ministra Marina Silva, a publicação de 14 atos, né, e decretos sobre a temática ambiental. Um deles foi a abertura da consulta pública, né, consulta participativa à sociedade, do nosso Plano Clima. Lá tem 15 planos de adaptação. Um desses planos é sobre o tema de resíduos, a gestão de resíduos, com um capítulo específico sobre o tema de catástrofes, como fazer em situações mais complexas. Temos também 8 planos de mitigação, de redução nas emissões. Como alguns devem saber, a gente tem hoje no setor de resíduos um dos setores que mais emite poluentes. A emissão direta de gás de efeito estufa fica na faixa de 4% a 5%, mas se a gente somar também o desperdício de alimentos, né, que está muito associado a esse à gestão de resíduos, a gente vai para quase 8%, 10% da emissão global. E se a gente pensar nos poluentes climáticos de vida curta, né, os superpoluentes, como é o caso do metano, hoje esses superpoluentes já representam metade, quase 50% do aquecimento global no curto prazo, porque eles têm um poder de aquecimento muito grande. É verdade que é uma vida na atmosfera menor, então o metano, por exemplo, fica só 10 anos, mas no curto prazo é a grande aposta do mundo para poder reduzir a emissão. Então, se por um lado a gente tem que mitigar, reduzir a emissão de gás de efeito estufa, dos poluentes climáticos de vida curta, por outro a gente tem que adaptar e criar cidades mais resilientes. Por isso a nossa felicidade, né, da publicação pelo presidente, agora no Dia do Meio Ambiente, do decreto que criou o programa Cidades Verdes Resilientes, que é um programa integrado entre o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério das Cidades, o Ministério de Ciência e Tecnologia, que tenta integrar todas essas políticas urbanas, climáticas, ambientais, sociais, e a gente tem ali os 6 eixos principais, né? Gestão de áreas verdes, arborização, solução baseada na natureza, uso e ocupação do solo, mobilidade e o tema da gestão de resíduos sólidos, para dar o protagonismo que os municípios precisam ter para lidar com esse tema. A gente sabe que hoje, infelizmente, cerca de 26% do resíduo do Brasil ainda não tem uma destinação correta, indo para lixões ou aterros controlados. Esse é um grande desafio. A legislação fala que dia 2 de agosto desse ano é o prazo final para acabar os lixões. Então, a gente está falando de 45% dos municípios brasileiros, a maior parte deles muito pequenos, que ainda tem lixões. Menos de 1/3 dos municípios brasileiros tem coleta seletiva.
Então, o que o governo resolveu fazer, ao invés de simplesmente ficar fiscalizando ou tentando coordenar e influenciar os governos locais, a gente vai tentar trazer recursos e apoio. Então, ontem mesmo, no final da Semana do Meio Ambiente, a ministra Marina Silva abriu um edital do Fundo Nacional do Meio Ambiente para fazer investimentos diretos em cooperativas e associações de catadores. Colocamos uma cota prioritária dos projetos para ir para o Rio Grande do Sul. Inclusive, a lei de incentivo à reciclagem, ela foi feita por um deputado do Rio Grande do Sul, deputado Carlos Gomes, que vem utilizando hoje os incentivos da lei para poder fazer a reconstrução, porque a gente pode pegar uma boa parte desses entulhos, que a gente vê ali em Porto Alegre e outras cidades levando, muitos desses entulhos contêm plástico, contêm resíduos orgânicos, você consegue transformar isso, inclusive, em material para construir casas. Então, a gente está trabalhando junto com o governo do Rio Grande do Sul, com algumas prefeituras lá no Rio Grande do Sul, para tentar estruturar programas integrados. Hoje, com o programa Cidades Verdes Resilientes, pelo menos, nós teremos um locus de trabalho, teremos um fórum institucionalizado, com comitê gestor, com a participação majoritária de prefeituras, o Fórum Nacional de Prefeitas e Prefeitos, a Associação Brasileira de Municípios, a Confederação Nacional de Municípios, a ANAMA, a Associação de Meio Ambiente e Municípios, para que todos juntos possam integrar essas políticas. A gestão de resíduos, infelizmente, ela é aquela faceta mais degradante para a sociedade quando ela não é bem executada. Uma cidade que não cuida bem dos seus resíduos, ela gera inúmeros problemas ambientais, sociais, mas a integração dessas políticas precisa, primeiro, priorização. Então, enquanto algumas prefeituras não chegarem à conclusão de que elas precisam contratar e pagar as associações e cooperativas pelo serviço ambiental que elas fazem, enquanto elas não entenderem que, além daquele contrato que elas têm hoje, com a coleta do resíduo e o pagamento para leva para um aterro, elas também precisam ter contratos para coleta seletiva. Menos de 1/3 dos municípios tem contrato de coleta seletiva, não abrange nem 20% da massa do Brasil. Então, se eu tenho um contrato para alguém retirar o resíduo e enterrar no aterro, por que o prefeito também não faz um contrato para fazer a coleta seletiva, investir nas cooperativas e nas associações de catadores? 90% do material reciclado passa pela mão das catadoras, dos catadores. São 1 milhão de agentes prestando serviço ambiental para a sociedade. E eles precisam ser remunerados justamente, precisam ser inseridos na política pública. Por isso, o desafio é tão grande. É um desafio de uma governança multinível, entre vários setores. E só para finalizar, a Política Nacional de Resíduos Sólidos diz que fabricantes, importadores, varejo e distribuidores precisam fazer uma responsabilidade compartilhada da gestão. Hoje, além do setor privado, os fabricantes que uma parte não está fazendo, muitos dos importadores não estão fazendo a sua parte. O varejo importa, vende produtos e não está pagando nada pela logística reversa. O comércio eletrônico, que cresceu muito no Brasil, importa, entrega mercadorias, embalagens com papel, plástico no Brasil todo e tampouco está fazendo parte da solução. Muita parte do varejo, a gente tem ali supermercados, atacadistas, uma boa parte deles que a lei diz que deveria também fazer parte dessa equação compartilhada, não estão fazendo. Por isso, a intenção do governo transformar tudo em decreto, estamos ouvindo todos os setores, para que a partir de agora a gente não tenha mais desculpas. Olha, é um acordo voluntário, isso aqui é só o prefeito que faz, estamos esperando o governador. Não. Todos têm que fazer, incluindo o cidadão. Os nossos decretos vão trazer responsabilidade para o cidadão, para o consumidor. A gente tem que cada vez mais entender que ou é uma equação em que todos participam, transformar essa economia linear, baseada na extração, no uso e no descarte, por uma economia circular, é um novo paradigma de consumo, é uma nova visão de como a gente vai circular os produtos para regenerar a natureza, evitar a extração de materiais desnecessários e poder gerar emprego, gerar oportunidades, desenvolvimento de novas tecnologias, a inovação com esses produtos da reciclagem. Então, a gente acredita que a nova economia circular,
né? Inclusive, o governo acaba de finalizar o Fórum Nacional, uma política nacional de economia circular. O presidente Lula deve sancionar esse decreto também, sob coordenação do Ministério da Indústria e Secretaria Executiva do Ministério do Meio Ambiente. Lembrando que a economia circular foi um dos 6 temas prioritários do Plano de Transformação Ecológica que o ministro Fernando Haddad lançou, né? Então, o ministro Fernando Haddad, que tem uma sensibilidade muito grande para esse tema, um dos 6 eixos prioritários, né, junto com bioeconomia, transição energética, finanças verdes, infraestrutura verde, um dos temas é a economia circular, por entender que a maneira como a gente produz e consome os produtos, ela impacta as nossas vidas. Estimativas da Fundação Ellen MacArthur, né, que é uma pioneira nesse mundo no tema, diz que 45% das emissões de gás de efeito estufa tem a ver com os produtos que a gente consome. E a própria Fundação Ellen MacArthur fez um estudo de que, se nada for feito, em 2050 a gente vai ter mais plástico no oceano do que peixe. Quer dizer, de 2000 para cá a gente dobrou a produção de plástico. Até 2060, se nada for feito, a gente vai aumentar em 3 vezes a produção de plástico. E cerca de 25% do plástico mundial está vazando para os oceanos, impactando a biodiversidade. Então é um tema muito complexo e difícil que a gente precisa de todos juntos. Pois é, secretário, mais uma vez, obrigada por essa conversa aqui conosco na CNN, Adalberto Maluf, secretário nacional do Meio Ambiente Urbano e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. Até uma próxima oportunidade e um bom dia. Bom dia, Carol, bom dia a todos. Obrigada, Théo e Pedro.